Fala galera, tudo bem? Mais um RecriCast para vocês, estamos de volta no episódio 6. Antes de eu apresentar aqui a nossa convidada desse episódio, eu vou reforçar para vocês curtirem a página do pastor, @Felipe Parente no YouTube, curtir também, seguir Bola de Neve BSB no Instagram, lá rola tudo que acontece na nossa igreja, todas as programações, então curtam lá, se apresentem lá, isso de uma certa forma ajuda aí vocês a terem todas as informações do que rola na Bola de Neve. Bom, sem mais delongas, nós estamos hoje com uma pessoa muito especial. O nome dela tem todo um significado diferente, é metaverso, a gente não sabe se é Mariellen, Meire, mas ela é esposa de um baterista excepcional, o Miqueias, e ela também canta no louvor. Depois, com todo esse entusiasmo, Mariellen, boa noite. Olá, tudo bem, gente? Que privilégio estar aqui. Meu sonho era estar aqui para tomar água dessa xícara. Oh, glória a Deus, muito estamos chiques, estamos muito chiques aqui. Estamos com ela do mercado para trazer um pouco mais do mercado odontológico, um pouco da vida pessoal, né? Os desafios que você passou, tudo que você teve aí nessa estrada que você já percorreu. Nova, mas já com uma bagagem importante, né? Uma experiência importante. E aí, eu gostaria que você começasse, né? A gente sempre traz ali dos nossos convidados um pouco do seu cenário pessoal, o que aconteceu, como é que você teve aí toda essa direção, tanto ministerial quanto profissional, para você trazer um pouco do overview de tudo isso, de quem que é a Meire. Legal, então, sou mineira, gosto de um pão de queijo, de um café, nasci em Belo Horizonte. Pão de queijo com doce de leite. Não tem coisa melhor, gente, um pão de queijo, um cafezinho me conquista os fácil. Glória a Deus. Nasci e cresci em Belo Horizonte, morei lá até os 15 anos de idade, nasci em berço evangélico, tive esse privilégio, desde a barriga da minha mãe, estava ali na igreja. Então, a vontade de cantar, só mencionando, começou daí, né? Eu sempre gostava de ver as apresentações, eu falava, nossa, meu sonho um dia Você ficava na frentinha também cantando? Ai, eu ficava olhando assim, eu falava, ai, meu sonho um dia tá aí cantando. Foi todo um processo até chegar realmente à parte oficial, mas Legal. sempre tive vontade. Legal. Então, em Belo Horizonte, cresci bem, sempre brincava bastante, sempre fui curiosa. E eu lembrei aqui de uma coisa que eu fazia, que depois que eu fui linkar, eu gostava muito de brincar de dentista, mas não intencionalmente. Então, eu gostava de brincar que ficava vendo nas minhas bonecas, gostava de brincar com estetoscópio, essas coisas assim. Sim, legal. Então, eu lembro daqueles porta-grampos, acabei de lembrar, não sei se vocês já viram, porta-grampos não é de tirar o grampo do grampeador, sim. era o meu afastador. Então, eu Mentira. afastava aqui e brincava, afastava na boca da minha mãe, da minha amiga, imagina só, Nossa. né? Higienização sensacional. Total. Então, inconsciente. A base da ferrugem, né? A base da ferrugem, tá aquela coisa de criança, criar imunidade. Legal. Então, a partir daí, foi começando esse lado, assim, de achar legal brincar de coisas de saúde. Legal. Estudei em Belo Horizonte até mais ou menos os 15 anos. Quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, o meu pai biológico faleceu. Então, eu e minha mãe passamos por um processo, assim, difícil, complicado, e graças a Deus, Deus foi fiel, Deus foi maravilhoso, a gente se reergueu, e Deus tem propósito em todas as coisas, né? Amém. A gente só entende depois. Sim. E depois, tive mais ou menos uns 4, 5 anos, minha mãe sabe bem certinho, ela conheceu o meu pai, um presentão de Deus que veio para as nossas vidas, né? Estou inclusa. Agora pastor Maxwell, né, aleluia. gente? Estou aqui me acostumando. Meu ex-funcionário. Em dezembro estará oficializando, né? Tá ali assumindo a Bola de Neve de Goiânia, Legal. com muito orgulho dele. Top. E aí, ele veio para Lusiânia, eles casaram, se conheceram, enfim. E ele morou em Lusiânia com a gente durante um tempo, se eu não me engano, mais ou menos 1 ano. Só que nessa fase de aborrecência, né, 13 anos, 14, tava assim meio complicado, aquelas amizades meio estranhas, não queria saber tanto de igreja, e a minha mãe viu mudar de cidade como uma oportunidade para que eu pudesse estudar, para que eu pudesse focar. E assim a gente fez, mudamos para a cidade do meu pai, que é Lusiânia, aqui pertinho. Chegamos em Lusiânia e foi aí que eu comecei a estudar, foi aí que eu comecei a procurar o que eu queria fazer. Sentia que era da área da saúde. E um dia meu pai falou, por que você não faz odontologia? Eu estava muito em dúvida. E foi aquela luzinha no fim do túnel. Eu estava em dúvida e eu falei, nossa, por que não?
comecei a pesquisar um pouquinho. Você lembrou o negócio de tirar o dente? Aí eu pensei, nossa, sempre gostei, achei bacana, achei legal. Tá tudo certo. Vai faltar os dentes das minhas amigas. E aí eu trabalhei numa clínica de auxiliar lá em Lusiânia, porque eu queria estar dentro, queria ver se eu ia gostar. E eu falei, nossa, que legal. Eu auxiliava os dentistas de lá, trabalhei há alguns meses. Legal. E eu falei, nossa, que legal, eu quero ser doutora. Eu não quero levar as coisas, eu quero estar ali atendendo o paciente. E foi aí que eu decidi começar nessa carreira da saúde. Um ponto legal que você está colocando agora, e isso é muito legal que você falou, que me veio agora. Talvez, na dúvida, é fazer o que você fez, né? Cara, deixa eu testar, né? Uhum. Deixa eu testar para ver se realmente eu gosto. Sim. Eu fiz isso. Antes de trabalhar onde eu estou hoje, eu achava que eu gostava de direito. Né, de trabalhar em escritório de advocacia e tudo mais. Cara, não. Realmente, definitivamente não. Trabalhei na época, era jovem aprendiz, alguma coisa assim. E estagiei lá. Tipo, trabalhava 4 horas. Aí eu olhei e falei assim, realmente não é isso que eu quero. Nossa, que legal. Isso é legal. Imagina se você não tivesse ido. Essa é uma dica pra galera. Sim, pra quem tá em dúvida aí do que quer fazer, pra que a galera jovem, não sei se eu me identifico, é bem legal você submergir ali nessa área que você tá com desejo de atuar. Boa. E aí você gostou? Então, aí eu gostei muito, achei ótimo. Falei, eu quero ser doutora e tal. Aí saí de lá e eu ingressei na faculdade de odontologia aqui de Brasília, né? Na Unip, na época. Ai, não sou boa de data, não lembro direito. Fique em paz. O seu marido vai gostar muito de tudo isso. Não, ele não pode esquecer de datas, não. Só nunca. Eu. Não pode, nunca. Nem que a gente coloque o celular pra despertar, ficar a dica, o marido. Quer os ministérios de casais, tá aí, tá, meu amigo? Eu lembro antes, tá aí uma dica legal. Eu gosto de lembrar, não fico na expectativa. Boa. Porque, né, poxa vida, eu entendo, já né? Vai, não a cabeça do homem já é boa. Já é assim, né? eu Tá vou certo. lembrando assim, faltando algumas semanas, porque, né, pra preparar aquela surpresa, mas enfim. Minha esposa faz a mesma coisa. Funciona, gente. Estratégia, testem. Isso é estratégia. Testem que funciona. Se você quer sair pra jantar, se você quer, funciona. Vai dando toque, né? Vai dando umas pitadas ali no meio do caminho. Tem que ser. É a minoria que tem uma memória boa. Então tá certo. Enfim, comecei aí a estudar, entrei na faculdade, era uma rotina muito pesada de estudos. Eu penso, meu Deus, assim, como eu consegui? Mas eu consegui. Graças a Deus eu tive pais que me apoiaram muito. Então eu não precisei, apesar de que o meu curso não dava para ter um trabalho, né? Porque era o dia todo, eu saía de Lusiânia mais ou menos umas 4:30 da manhã, né? Meu pai me deixava lá na parada de ônibus, vinha pra Brasília pra pegar a aula das 7. Eu tô lembrando de uma história, desculpa, que eu tô lembrando. Você tava lembrando do estudo? Uma vez eu tava conversando com o Max, vamos ver se essa história é real, tá? Ai, meu Deus. Eu vou soltar aqui, foi engraçado, mas eu vou soltar. Ele falou que toda vez você entrava no quarto, saía do quarto e não apagava a luz. Não, meu Deus, não acredito que ele falou isso, não. Olha a minha cara. E aí um dia ele falou assim, eu vou pegar essa menina. Um dia, John, ele desrosqueou a luz e deixou ela sem luz. Ela ficou com a luz do celular estudando. Isso foi triste, mas realmente me marcou. Depois dessa, você nunca mais deixei a luz acesa. Foi extremo, foi algo extremo. Ele adora contar isso, né? Olha que gente, ele adora contar isso pra todo mundo. Eu dei muita risada dessa história. Ai, Deus. # você ama seu pai. Sim. Não, a gente ficou um pouco vergonha, mas tudo bem, né? Já passou. Tá certo. Ai. Eu me perdi. Não, aí você tava falando dos estudos, como era difícil, que você tinha que ir de Lusiana pra outra cidade pra poder estudar e tudo mais. Não, e o que eu fazia na ida era legal, porque tinha espaço, né? Ônibus 4:30 da manhã tava vazio. Agora, quando eu saía da faculdade mais ou menos umas 7, depois da clínica, aí a gente ia, minhas amigas de Lusiana, eu arrumei umas amigas lá, aí a gente ia pra parada de ônibus, o ônibus, gente, lotado. Pensa no ônibus lotado. E aí eu lembro que cheio de coisa, porque estudante de odontologia é cheio de trem. É mala, é livro, é tudo assim. E eu lembro que eu ficava assim, bem na beirinha de quem estava sentado, e ficava assim, triste, olhando pro chão pra ver se alguém me olhava com misericórdia. E falava, quer que segura pra você os materiais? Eu ficava empurrando a minha mochila na frente da pessoa. Não, de vez em quando funcionava, mas na maioria das vezes as pessoas viravam assim,
assim, ficava olhando pra janela e me ignorava. Sacanagem. Mas eu tentei, muitas e muitas vezes. Sacanagem. E depois foram 4 anos lá, a odontologia, o curso de odontologia eram 4 anos, então a grade bem intensa, e eu consegui formar durante esses 4 anos. Ah, que legal. Esforço. Nesses Muito. 4, você conheceu a Miqueias nesse processo? Sim, eu conheci o Miqueias antes de entrar na faculdade. Tem gente que fica então ele brincando. aguentava todo estresse. Tem gente que fica brincando, vocês se conheceram no Ministério Infantil, certeza. Que a gente namorou muito novinho, então ele acompanhou toda essa parte de entrar na faculdade. Legal. A gente casou faltando 1 ano para que eu formasse. Olha que legal, não sabia. Foi, então a maioria do processo meus pais estavam presentes. Odontologia é um curso, por mais que na época eu fiz pelo FIES, Financiamento Estudantil, é um curso com materiais muito caros. Sim. Então os meus pais fizeram assim, no máximo do máximo que eles podiam e não podiam para que eu firmasse na faculdade, conseguisse concluir. E o Miquel pegou esse finalzinho, mas que também foi bem intenso. Quando você parte do princípio de uma faculdade integral, sim, né? Assim, é muita muito coisa. Puxado, né? Então, mas é possível. Tem que ter pessoas boas do lado, né? Sim, seus pra te pais, incentivar. Incentivo, realmente o futuro marido no final virou marido, né? Sim. Então todo o processo realmente ele é um processo que precisa de apoio, né? Você precisa ter todo esse apoio aí. Faz toda a diferença. Total. Você se formou? Em que ano que você se formou? 2016. 2016. Essa data Nossa, eu lembro. Muito novinha. Jesus Cristo. Esse ano faz 6 anos de formada. Legal. Passa Mas como é que foi depois que rápido. você se formou? Então, me formei. E isso é legal falar porque eu não sei se todas as profissões da área da saúde são assim, mas eu sei que a maioria. A gente é preparado por técnica. Então, a gente sai ali o melhor na técnica, apesar de que a gente vai mesmo pegando jeito e tudo, criando autoridade quando você vai tendo experiência. Claro. Mas você fica bom na técnica, você sabe atender pacientes. Então, é o que eu sabia fazer, sair da faculdade e queria o quê? Trabalhar. É o que todo recém-formado quer fazer, é ganhar dinheiro. Quero trabalhar, passei 4 anos sem trabalhar, me esforcei tanto, né? Quero aquele brilho que a profissão sempre me prometeu, que é ser doutora. Eu achava o máximo. Nos primeiros dias de formada, ficava a secretária, doutora, o paciente chegou e eu, meu Deus, eu sou doutora, eu não acredito. Deu tudo certo. E aí me ingressei, assim, no mercado de trabalho e trabalhei em muitos lugares. Isso foi todo um processo. Trabalhei em muitos lugares. E essa parte de trabalhar em muitos lugares, isso é algo que precisa ser totalmente planejado. Então, quando você acaba de sair da faculdade, é legal você entender o que você quer fazer e como você quer fazer. Porque o cirurgião dentista, quanto o médico também, eu acredito, nutricionista, são profissionais autônomos. Então, você precisa estabelecer ali um plano de carreira, que eu não tinha a mínima ideia do que era, só fui descobrir depois. Ou seja, você saiu na tora. Você saiu já querendo fazer qualquer coisa, vambora. Topo qualquer coisa. E Era aí, sem exatamente planejamento, assim. caiu de cara. Não, total. Aquele voo que você vai, e aí começa a frustração, né? Mas como é que foi? Uma dúvida. Você se formou já sabendo a sua especialização? Tipo, Não. Não? Tipo, tava aberto total. Você já não. Não fazia ideia. Tinha alguns amigos meus que já falavam, durante a faculdade, eu quero ser ortodontista, né? Trabalhar com aparelho ortodôntico. Eu quero ser bucomaxilo, que é trabalhar com cirurgia. Quero ser endodontista, trabalhar com canal. Muitas pessoas falavam e eu ficava assim, eu quero ser dentista, eu quero formar. Pô, mas eu não fazia você tava falando ideia de do que eu isso, queria. Eu fiquei pensando assim, eu tive o mesmo pensamento que o seu. Cara, eu vou no dentista, né? Tipo... Sim, a maioria das pessoas também ainda não tem, né, essa linha das especialidades. E tem, isso é muito importante. Então, quando eu formei, eu não sabia. Então, uma vez uma professora minha falou, olha, você vai trabalhando e você vai ver o que você gosta para você aprofundar naquilo e entra numa especialização. E eu fiquei um tempinho como clínico geral e eu cometi o meu primeiro erro, né? Eu entrei na especialização porque as pessoas falavam da especialização. Ou seja, faz isso que é legal, faz isso que dá dinheiro. Então, a primeira coisa legal é você fazer sempre aquilo que você gosta de fazer. Aquela frase, trabalhe com o que gosta, que você não vai precisar trabalhar nenhum dia, ela é real. Sim. Então, eu fui realmente gostando da minha especialidade bem depois. A Jaque, é legal esse tema que você está comentando no projeto do Flechas, né? O projeto que visa ali a gente trazer
as nossas experiências para os jovens aqui da igreja, a Jaque fez uma palestra, e uma das coisas que ela comentou na palestra foi exatamente isso que você acabou de falar. Tipo, você precisa entender que o que você gosta de fazer é o que você faria de graça. Sim, exatamente. Sabe, tipo, no seu coração, se você faria de graça, aquilo é o que é o seu propósito, é o seu amor para o que você vai fazer. E eu achei super legal, porque, tipo, pô, legal, realmente, na nossa cabeça, a gente faria de graça aquilo, porque realmente isso tem amor ali, né? Tem direção ali. Isso faz toda a diferença, porque a gente passa muito mais tempo no nosso trabalho do que com a nossa família, por exemplo. Verdade, então, você fazer algo maçante que você não gosta, aquela coisa assim que você não vê a hora de chegar em casa para acabar, não é legal. Você pode escolher, né? É verdade. Isso. E esse também é outro ponto, né? O dia a dia das pessoas que antigamente, quando eu estagiava, né? Quando eu há muito tempo atrás, eu escutava a música do Fantástico e falava, Jesus amado, batia aquelas tristezas. Falava, nossa, segunda-feira eu tenho que trabalhar. E já acordava com aquele semblante, falava, ai meu Deus, eu preciso mesmo ir, e se eu não for? Não é? Hoje não, hoje, assim, o que eu trabalho realmente, cara, assim, eu faço com amor mesmo, e eu tô entendendo que você também tem essa sensação, né? Então, vai uma dica para as pessoas, né? Sim, uma ótima dica. Se você realmente não tá contente com o que você tá trabalhando hoje, cara, procure a sua felicidade. Exatamente. Né? E foi aí o start. Quando eu estava trabalhando, entrei na especialização e depois eu continuei trabalhando em várias clínicas. A parte de você ser especialista é muito legal. Então, se você está meio perdido, uma dica importante se torne bom em alguma coisa. Ninguém é bom em tudo. Legal. Então, você precisa ser uma referência. E dentro da odontologia tem muita coisa para se fazer. Então, era muita coisa, muita área, eu ficava totalmente perdida. E eu comecei o curso de reabilitação, né, a especialização, e fui me apaixonando aos pouquinhos. Entrei meio forçado e depois fui me apaixonando. Então, nessa época, eu trabalhava em muitas clínicas. E aí vem aquela parte que eu falei, que eu subi e depois comecei a cair literalmente do voo. Eu fiquei muito frustrada, porque eu trabalhava muito, 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 muito. E não estava feliz. Eu amava atender os meus pacientes, mas chegava acabada, muito cansada. Financeiramente não estava legal, eu tinha uma expectativa que não estava sendo cumprida. Uau. E eu ficava muito frustrada. Eu chegava para trabalhar feliz, aí eu queria fazer as coisas da maneira que eu aprendi. E tinha alguns lugares que eles começaram a impor o jeito que você tinha que fazer, que atender, e aquilo ali me frustrava. Horários curtos de atendimento, eu queria conversar com o paciente, queria ficar lá, queria fazer as coisas com calma, e a agenda cheia. E aí eu comecei a ficar muito frustrada. E foi nesse momento que o meu pai começou a entrar com alguns conselhos. Então, ele sempre leu muito, sempre gostou de ler muito, aí ele sempre falou muito de um autor, um palestrante cristão bem famoso. Não sei nem se eu vou falar. O Tiago Brunet, que é até amigo do nosso pastor, né? Do pastor Felipe. Sim. E eu comecei a ler muitos livros dele, comecei a assistir muitos vídeos. E ele falou, filha, vai vendo, você pode crescer. Foi incentivando, e é bem legal ter alguém do seu lado que te incentiva. Tanto ele quanto meu esposo. Sempre falaram, mas você consegue o melhor, você merece o melhor. E aí, um dia, não foi há muito tempo, foi há 2 anos, no máximo, se não menos, ele virou para mim e falou assim, sabe por que você fica sempre frustrada? Porque nesses 6 anos eu passei por diversos trabalhos, diversas clínicas, e eu achava que ia dar certo, passava um pouco, não era o que eu esperava. E aí ele virou para mim, sabe o que não dá certo? Sabe por que você nunca fica feliz? Aí eu... Por quê? Essa é a pergunta de $1 milhão. O grande segredo. Aí ele falou, porque você nasceu para empreender. Aí aquilo ali ficou na minha cabeça e nunca mais saiu, começou a latejar. Você nunca vai ficar feliz com as pessoas falando o que você tem que fazer, onde você tem que fazer, quando você tem que fazer. Você quer criar o que você deseja fazer, você quer ter o seu ambiente, do seu jeito, da sua decoração, com os materiais que você quer usar, com o horário que você quer fazer. E isso daí foi um insight que nunca mais saiu.
eu comecei a pensar, realmente faz todo sentido. E aí a chave virou. Nossa, cara, porque isso é fantástico, né? Imagina, se você não tivesse um mentor, que no caso foi seu pai, Sim. Para te dar uma direção ou a lâmpada, né? Acender, cara, você ia estar até hoje, né? Frustrada. Volta o cão, arrependido. Aí você lembra da época que você tava no ônibus com os materiais todos na mão, você fala, misericórdia, eu passei por tudo pra isso. chegar aqui e tô ganhando isso e fazendo uma coisa que não tá sendo legal. Exatamente. Né? É aí que muitas pessoas mudam, né, de carreira. Fala assim, vou tentar fazer uma transição, porque você é nova. Sim. Existe a possibilidade de você fazer essa transição, mas talvez essa transição piora totalmente a situação. Muda tudo, né? pra Porque pior. Pra pior. Uma pergunta que você está comentando, eu não tinha a mínima ideia realmente da questão das especializações dos dentistas, né? Existe dentista que, e aí já estou entrando em algumas perguntas aqui, existe dentistas que se especializam em uma coisa, mas para ganhar dinheiro tenta fazer trabalho de outras partes que eles não são... eles não têm o tanto domínio, porque eu vejo bastante assim, principalmente da parte de convênio, aí vai uma crítica minha, assim, sabe? Eu tenho convênio, mas não uso, porque os dentistas de convênio realmente eles são péssimos, assim, sabe? E eu não sei se isso é o volume, né? Porque convênio acaba, querendo ou não, ele acaba pagando um pouco aquém do que de fato uma consulta direta. Mas talvez nesse volume ele acaba olhando e falando assim, não, cara, eu preciso atender rápido, topa, tá, tchau, até mais. Isso acontece nesse cenário? Eles é o famoso bico, né? Eu tenho minha especialização aqui, mas eu vou fazer bico aqui para poder ganhar dinheiro. Isso acontece? Isso é real, no sentido de que tem duas vertentes. A primeira é que eu passei pela experiência do convênio nesse período. Então, eu queria trabalho, então eu trabalhei por convênio 2 meses. Eu não consegui ficar exatamente por esse motivo. Eles proporcionam um atendimento muito curto. Então, a demanda é muito grande. Para você ter uma ideia, eu já cheguei a atender 20 pacientes em um dia. Então, eu fiz mais ou menos uma média de cada paciente em 20 minutos, 4 restaurações, 4 obturações. Abri e fechei 4 dentes. Então, não tem como você manter um padrão de qualidade sendo tão rápido. E, infelizmente, na parte do convênio tem isso. Tem alguns profissionais que gostam, que falam que conseguem, que trabalham bem, mas a grande maioria não consegue e é frustrado também pela questão financeira. Uma média de tabela, só para você ter uma ideia, por restauração no convênio, isso eu trabalhei a última vez faz uns 3 anos, era R$15 por restauração. Então, o cirurgião dentista, que trabalhou durante 4 anos, que podia ser algo especialista, ele ganhava se ele fizesse 20 restaurações. Meus cálculos são ruins, mas eu lembro que meu primeiro salário foi R$400. Então, é uma coisa realmente bem fora da realidade. E respondendo das especialidades, quando a gente faz a graduação de odontologia, quando a gente forma, né, em odontologia, a gente está apto a fazer várias coisas. Então, o cirurgião dentista, ele pode fazer extração de dente, tirar dente. O cirurgião dentista, ele pode fazer restaurações, obturações, prótese. Agora, no final, tem a parte de implantes, que é pincelada, a parte de ortodontia, que é aparelho. A gente também pincela na faculdade. A parte de canal também tem, mas não é aprofundado. Tá. Então, o cirurgião dentista, ele é apto para fazer. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um implante, eu posso, pelo meu diploma. Mas eu não vou fazer porque eu não tenho conhecimento suficiente. Só é conseguido isso na especialização de implante. E aí é uma MBA isso? Ou ele é um curso específico que você acaba... Específico. Ah, tá, beleza. Tá, desculpa a minha ignorância sobre esse assunto. Não, mas é isso, é um curso específico. Entendi. Então, na verdade, assim, você tem a autorização de poder fazer, praticar esse procedimento. Mas você não tem a parte técnica suficiente para praticá-lo. E aí acontece o que a gente tinha combinado. Exatamente. Eu entendi. Eu quero segurar um pouco mais, a gente vai falar um pouco mais sobre o seu trabalho, mas eu quero voltar um pouco mais e fazer uma pergunta que... eu preciso fazer essa pergunta porque a gente acompanhou no congresso que a gente teve de mulheres, né? Foi transmitido, eu assisti, óbvio. Óbvio. Assisti a minha pastora, né? Mas teve toda a declaração que a Sandra fez ali, né? No púlpito.
E eu queria que você falasse um pouco sobre esse assunto. Quem é a Sandra para você, né? A sua mãe. A gente viu a força que ela tem, né? A guerreira que ela foi. Queria que você contasse um pouco sobre essa história. Ai, gente, olha, minha mãe, todo mundo fala isso, né? Mas a minha mãe, ela é a minha rainha. A minha mãe é a minha maior fonte de inspiração. Sempre que eu pensava assim, eu não dou conta, eu não consigo. Eu olhava pra minha mãe e eu falava, eu consigo sim. E a história da minha mãe é uma coisa assim, muito doida, né? O que Deus fez. Porque tudo que você acompanhou, né? Ela teve uma infância muito difícil. Então, tudo que ela recebeu, ela poderia também doar. E ela fez o contrário. Então, minha mãe teve uma infância difícil. Minha mãe não foi uma criança que recebeu afeto. Pelo contrário, ela passou por situações que nenhuma criança deveria passar. Ela teve falta de afeto por parte da minha avó. O pai dela, o meu avô, né? Ele saiu de casa. Então, foi aquele tumulto. O relacionamento com o meu pai biológico não foi um relacionamento legal. Ela passou por diversas situações difíceis. Ela passou por diversos abortos. Então, quando eu nasci, pelo que ela já me contou, e ela pode afirmar, ela pensou, eu quero fazer tudo diferente com ela. Tanto comigo e agora com a minha irmã, né, que é mais nova que eu. Eu quero fazer tudo diferente. Então, a minha criação mesmo, eu falo pra todo mundo, eu fui muito mimada. Mimada no sentido de, assim, eu sempre tive alguém ali do meu lado que falava, olha, você pode, você consegue. Então, eu sempre quis muito mais. Eu nunca me contentei com coisas pequenas. Aí eu sempre até converso com o Miqueias. Eu falo, amor, tá legal a nossa vida? Tá legal, mas ela pode crescer muito mais. Pode ser melhor. A gente pode fazer muita coisa. Imagina a gente fazendo isso e aquilo. E há 2 anos atrás, melhorou uma coisa, a gente já começava a sonhar em outra. Eu não consigo ficar com aquela visão assim, reta, de que tá legal, tá suficiente. Eu sempre quero mais, porque minha mãe me ensinou a ser assim. E fora o amor, né? A doação, a vida inteira. Eu lembro que a gente morava... pelo o pouco que eu lembro, né? Mas tem até algumas fotos. A casa que a gente morava era de chão batido, lá em Belo Horizonte. Não tinha nada. E o meu pai biológico era uma pessoa que bebia, era uma pessoa que tinha uma vida bem errada, então ele não ajudava financeiramente. Então a minha mãe começou a trabalhar. Aí ela fez faxina, ela vendeu cocada, ela começou a fazer tudo e começou a construir nossa casa. Eu não tenho nenhuma foto. Cara, mas falam a nossa que a cocada da sua mãe é espetacular, assim, cara. Tudo que a minha mãe faz. Isso é verdade. Ela é uma cozinheira de mão cheia. Gente, é maravilhoso. É tudo gostoso. E aí... Saudades do quitudes que o Max levava pra mim. Nossa. Então, e aí cara, ela fez uma vez um bolinho de chocolate pra ele com banana, não tinha açúcar, não tinha nada... Não tem diferença, é chocolate aquilo. E paralelo a isso, né? A minha mãe todo mundo fala, mas e a Meire? Ela não quer aprender a cozinhar, não sei o quê. Aí vem a minha mãe com as receitas dela, bem assim. Filha, você tem que fazer esse pão. É fácil, é com uma mão nas costas. Eu já paro assim, conta, mãe. Aí ela, aí você pega a massa, né? Aí você faz a massa, coloca ovo, não sei o que. Aí você colocou, aí espera crescer. Aí esperou crescer, depois de 3 horas, aí você vem e fala, eu falei, 3 horas pra esperar o pão? Já dormi, já foi, já. Como assim? Ela, não, mas é rápido, você vai ver. Aí você sai, filha, pensa uma coisa fresquinha, pensa uma coisa gostosa. Aí eu falo assim, mãe, você ama cozinhar. É verdade, eu sou toda prática, eu quero lá, faço, acabou. De vez em quando ainda faço umas gracinhas, uma sobremesa, um risoto. De vez em quando eu me arrisco. Mas a minha mãe, ela tem paixão pela cozinha. Sim. Eu acredito que o que eu sinto pela odontologia, a minha mãe sente por cozinhar. Nossa, porque ela legal. ama. E aí minha mãe construiu a casa, voltando. Ela construiu uma super casa, tinha ducha. Isso lá em BH? Em BH. Com o trabalho dela, ela construiu a casa. Aí tinha cesta de basquete no quintal. Olha que aí legal. Era muito legal. Tinha 2 andares, aí ela fez a cozinha toda maravilhosa. Então, tudo fruto do esforço. Então, vendo a minha mãe, eu já pensava, nossa, eu quero ser assim, eu quero conquistar minhas coisas. Ela sempre foi muito guerreira. E ainda é. Nossa, que legal. Assim, a gente vê, né, na sua mãe uma força de vontade muito grande, né? É realmente uma mulher forte, mas ao mesmo tempo o entendimento dela sobre a família é muito grande, né? Sim. Porque você vê ela do lado do Max ali, né? Eles como um casal e muito bem estabelecido o papel de homem e mulher dentro da relação dos dois. Muito. Né? Isso é fundamental
para uma relação de família, né? O papel do homem e da mulher no cenário. Porque a sua mãe podia muito bem chegar e falar, não quero mais nada. Exatamente. Com o meu esforço, tá tudo certo, tá tudo indo bem. Não, e ainda mais por tudo que você comentou que ela passou, né? Com o ex-marido dela e tudo mais, todos os problemas que ela teve no relacionamento anterior. Só que ela passou por cima disso tudo. E aí a gente vê Deus através disso, né? Demais, A gente vê Deus em todos os momentos da vida deles, nesse sentido que é o que você está me falando. Porque curar uma ferida dessa que você me falou... Não, isso porque, assim, eu sei o que ela me conta. Eu tenho certeza que tem muitas coisas que ela não contou nem ali, detalhes, né? Que a gente nem imagina que ela passou. Nossa. E é legal pegar da sua ferida bálsamo. Não pegar da sua ferida algo para ferir. Ela falou isso até no culto culto de mulheres. Ela falou, mulheres feridas ferem e mulheres curadas curam. Então isso serve para tudo na nossa vida. A gente pode fazer de um limão um suco bem gostoso. É verdade, é verdade. Bom, falando da sua mãe, agora eu preciso falar do Max. Né? Ai, meu Deus. Como é que foi a entrada dele na sua vida, né? Porque pegar um processo andando é... Ainda mais uma pré-adolescente, gente. Então. Olha o pepino, olha o pepino. Então. Eu lembro até hoje, quando ele foi ver a minha mãe pela primeira vez, ele chegou com um ursinho de pelúcia pra ela e outro pra mim. Todo fofinho, segurando um negócio. Aí... Pensa, John, imagina o Max com um ursinho de pelúcia. Com a barba, assim, todo. Aí me deu, aí eu lembro, obrigada. Aí eu lembro que assim, eu falava, ai, gente, não acredito. Nossa, que chato, insuportável. Não, eu ficava com muito ciúme. Eu falava, ai, gente, não acredito que minha mãe vai casar. Não acredito, tudo era, não acredito. Não sei o quê. Aí eu lembro uma vez, eu conto isso pra minha mãe, eu falo, mãe, uma vez a gente tava, né, no banheiro, minha mãe tomando banho, aí eu olho pro lado, ela lá fazendo um coraçãozinho assim no box. M e S. Eu falei, mãe, o que é isso? Ela, Max e Sandra. Eu falo, eu não vivi pra isso não, gente. Minha mãe desenhando box. Não. Eu lembro que tudo eu criticava, tudo eu era azeda, tudo, ai Deus. E aí ele foi chegando aos pouquinhos, com muita calma, sem forçar nada, as coisas foram leves e foram acontecendo. Tanto que assim, a minha mãe fala e eu testifico, pelas poucas lembranças que eu tenho, não tenho lembranças negativas da minha infância. Tanto porque minha mãe me poupou disso. Então, os momentos ruins, ela escondia. Então, eu só tenho lembranças legais. Mas as lembranças que eu tenho, elas nem se comparam com o meu pai biológico do que o meu pai agora faz por mim, o que o Max faz por mim. Na faculdade, ele me levava pra parada, 4h30 da manhã. E eu lembro quando estava nessa fase de comprar material de faculdade, ele tinha guitarra, ele tinha um monte de coisa. E aí, ele falou, e agora, né? Chegou uma lista, a lista de material era 8, 10 mil no semestre. Nossa, cara. E ele, e agora? O que a gente vai fazer? Aí ele vendeu a guitarra dele, aí vendeu não sei o que dele. Então ele não tinha essa obrigação, mas ele me acolheu mesmo como filha. Isso foi um processo bem lento, bem gradativo, e aos pouquinhos ele foi ganhando meu coração, o lugar dele. Né? Olha que legal, cara, que legal. Realmente assim, é um desafio, né? Sim. Você pegar o ônibus andando, né? É um maior desafio você pegar o ônibus andando. Ele topou, viu? Ele topou. É muito legal. E ele tem hoje seu respeito, né? Sim, isso é fundamental. Com certeza. E o processo com o Miquel também foi bem... Nossa, tadinho do Miquel. Tadinho assim, né? É bom, tadinho né? Tadinho nada. É bom, né? Quando for a nossa filha, eu acho que vai não ser é, por aí. Né? Quero ver. Eu lembro, gente, que tinha horário certinho pra eu chegar em casa. Era aquela coisa. Se passasse 5 minutos do horário que ele falou, ele já falava, na semana que vem já não sai. Porque eu falei que era até às 9h30, são 9h35. Eu bem assim. E aí o Miqueias, ele foi se aproximando. Tanto que o Max e o Miqueias, eles se conheciam antes da minha mãe, de mim, de chegar na história. Então eles eram da mesma igreja. Eles jogavam bola juntos em Lusiânia. Então eles já se conheciam. Já sabia da capivara do Miqueias. Já sabia de bichinho, tudo. Fala assim do meu bichinho. Baterista da outra igreja. Tô sabendo. Ele sabia, ele conhecia e tal. Então, a parte fácil, porque ele conhecia a família, a índole e tudo. Então, foi um pouquinho mais fácil. Mas ele era bem rígido com o Miqueias. Bem rígido. Tinha que ser. Sim.
E sua relação com a Rebeca? Ai, gente, a Rebeca, eu pedia muito minha irmã pra minha mãe. E depois, né, desisti do fato. Ela fala que era quando era criança. Tem uma fase, você que tem filhos deve saber. Sim. Tem uma fase que sempre pedem um irmãozinho, não sei se é com já 4. Foi, essa fase minha já. Tá. Não pediu não, mais uma. Se pedir, não, se pedir, já foi. Já foi. O John, eu deixo pro John. Sim. O Felipe talvez, né? Tem pouco filho. Gente, nossa, meu Deus. Bichinho. Enfim, aí eu lembro que a minha mãe me contava isso e tudo. E a Rebeca veio, gente. A Rebeca, ela é minha paixão. E é tão fofinho, porque assim, a Rebeca, ela veio num momento tão gostoso, tão legal, ela trouxe uma alegria tão grande, e ela me tem como minha inspiração. É muito fofo, é muito bonitinho. Ela, uma vez, ela ficou comigo semana retrasada, e do nada, ela virou pra mim e falou assim, Mary, ela fala Mary, eu tenho tanto orgulho de você. Aí eu olhei, ela saiu e foi brincar. Eu falo, gente, que fofo, que lindo. E a gente tem uma relação muito gostosa. Ela é minha princesa. Que legal. É uma família realmente muito bonita de vocês, assim. Olhar o que vocês estabeleceram aí é ótimo. Agora voltando pro profissional. Sim. Qual foi o seu principal desafio ali no meio do caminho disso tudo? Tipo, cara, beleza, agora eu entendi o que eu quero, agora beleza, eu preciso ser um empreendedor. E aí, Deus? Entendi, agora, o que eu faço? Como é que a gente vai fazer? Olha, não foi fácil esse processo, mas existe uma ferramenta maravilhosa disponível chamada internet, que foi o que me auxiliou. Que bênção, né? Além, claro, né, dos conselhos, de oração, de direção de Deus, porque realmente eu senti Deus falando comigo, levei em oração. E aí, na época que aconteceu tudo isso, tinha uma dentista que eu seguia nas redes sociais, que ela ensinava como você trabalhar pelo Instagram, né? Pelas redes sociais, como divulgar seu trabalho como dentista, porque tudo começou a mudar, né? Antes, tanto dentista, médico, era tudo boca a boca. A pessoa ia, aí ela falou, nossa, você conhece algum dentista? Ai, vai em fulano, ele é meu dentista. Nossa, muito real isso. Era assim, ai, qual que é seu médico? Me passa seu médico? Ai, toma aqui o contato dele. Era desse jeito, tinha cartão de visita, existia algo chamado cartão de visita antes. Agora tudo mudou, veio a internet, veio as redes sociais, veio muita informação. Então, quando você quer alguma coisa, algum profissional, alguma loja, algum restaurante, a primeira coisa que você faz é procurar nas redes sociais o perfil. É verdade. Então, dá uma gugada, né? Vou dar uma gugada você coloca aqui. lá, já vê as estrelas, já vê os comentários. Se tiver comentário ruim, você não vai. Então, tudo linkado à internet. E essa dentista, ela ensinava como você se posicionar. E eu sempre quis comprar o curso dela. Ela tinha um curso que ela ensinava isso nas aulas online. E nunca dava, né? Trabalhava, ganhava super pouco. Eu falava, nossa, agora nunca dava também, entre parênteses. Depois, com o tempo, eu fui aprendendo que existem esforços também que você precisa fazer para crescer e mudar. Com certeza. Eu acredito que se eu tivesse investido antes, eu não teria passado por tantas coisas que eu passei. Sim. Mas isso tudo é um processo, né? Sim, você vai amadurecendo com o tempo. Você não repetirá, a não ser que você seja uma porta, né? Uma porta, eu vou repetir. Não, brincadeiras à parte. Você vai ter senso, né? Você vai conseguir entender aí e falar assim, não, por esse caminho já me dei ruim. Já aqui, bati. Então, A gente aprende com os erros e, infelizmente, isso é uma verdade muito clara. Sim. E aí eu comecei a ficar vendo e tudo, eu falava, eu quero esse curso, e não dava. Então, foi num momento tão de Deus, de tudo acontecer, que eu conheci uma menina no trabalho, uma dentista, né? Ela, na verdade, eu estava saindo desse trabalho, eu tive que tomar uma decisão. Eu tive um ponto da minha carreira que eu tive que tomar uma decisão de não entrar em furada de novo. Porque eu sempre saía de uma, aí eu entrava em outra, porque eu falava, eu preciso trabalhar, mas eu preciso. Então, sentamos lá em casa, conversamos, ajustamos as finanças,
Glória a Deus pela vida do meu marido, que topou ali, que antes eram 2 rendas, e ele falou, vambora, se é isso que você acredita, vambora. E aí ele assumiu as responsabilidades financeiras, e aí eu falei, vou parar de trabalhar, porque eu vou sair de onde eu tô, que eu chorava todo dia, Marco. Era todo dia uma crise de choro. A minha mão ficava dormente de tanto atender, ou então era uma discussão com o dentista, com o dono, era uma coisa horrorosa. E aí eu tive esse ponto de decisão, eu saí do trabalho, e foi exatamente aí que apareceu essa colega. Eu estava saindo e ela estava entrando no meu lugar, a gente se conheceu, trocamos algumas mensagens, e a gente começou a falar sobre isso, né? Ela falou, o que você vai fazer agora? Eu falei, eu vou começar do começo de novo. Eu vou postar coisas no Instagram, eu sempre postava algumas coisinhas, mas eu falei, eu vou postar mais conteúdo lá. Aí ela, tem o curso da Yali, a gente começou a falar que ela também seguia ela. Aí ela, tem uma amiga minha que quer fazer comigo e tal, se ela quiser fazer comigo, você quer? Eu falei, quero. Acabou que não deu certo. Meses depois, ela me mandou uma mensagem. Oi, tudo bem? Tudo jóia e tal? Então, deixa eu te falar, a minha amiga, eu fiz o curso com ela, mas eu nem te falei. Era mais ou menos 2 meses atrás, ela me contou. Só que ela falou que essa amiga não pagou a parte dela. Então ficou aquele BO. Aí ela, eu tava aqui esperando e tudo, e essa amiga não pagou, mas deixa eu te falar. Se ela pagar, eu quero te dar o meu acesso pra você. Porque você me ajudou tanto lá na outra clínica, me deu tantas dicas. Olha que legal. E assim legal. Eu falei, nossa, que de legal, Deus, de Deus. Aconteceu alguma coisa? Não. A menina não pagou. Meses depois se passaram, ela me mandou uma mensagem. Olha, tá aqui meu login. E era no finalzinho do ano já. Aí ela me deu o login, comecei o curso e foi aí que tudo mudou. Comecei realmente a captar paciente pelo Instagram, pelas redes sociais. Olha que legal. Mas hoje você tem um consultório, hoje você tem um lugar físico que você fica lá e aí você vai captando hoje através da internet todos os seus pacientes. Sim, o que ela ensina é exatamente isso. É você primeiro captar os seus pacientes para depois você abrir o seu consultório. Então é exatamente, eu estou nessa fase. Eu estou na fase de que tem um consultório com períodos ociosos, então eu alugo esses períodos e eu atendo os meus pacientes com os meus materiais e tudo. Os materiais de odontologia, pesado, né? Eu que levo tudo. Então eu fico com o espaço, é concebido para mim o espaço, a recepção, esterilização, sala de espera, secretária. Então eu marco os meus pacientes e vou levando. Então, estamos trabalhando, inclusive, né, veio aqui uma pessoa no podcast anterior que está me ajudando nisso, o Renato e a Renata, para que esse fluxo aumente ainda mais, tem crescido muito, graças a Deus, para que chegue num ponto que não tem como mais eu alugar os períodos e vai ser o período que eu vou abrir o meu próprio consultório. O marketing digital hoje ele está bem disseminado no mercado, né? Total. Assim, hoje o boca a boca ele sai um pouco, né? Sim. Hoje existe o compartilhamento, né? Sim. Você recebe a informação, vai e compartilha. Fala, vai nesse cara aqui, nessa fulana, vai na Mary lá, que ela consegue fazer ali o seu processo de cirurgia. Cirurgia. Reabilitação oral e estética. Oral e estética, essa é a especialização dela. É muita coisa. Agora uma pergunta. Uma pergunta não, eu vou trazer um pouco, e aí eu gostaria que você falasse com um pouco mais de detalhe. Mulher empreendedora, né? Hoje a gente está vendo aí um posicionamento do mercado incentivando isso hoje, né? Sim. Hoje tem uma grande quantidade de mulheres empreendedoras hoje no mercado de trabalho. O que você diz sobre isso? Você que está empreendendo, né? Você que está seguindo por esse mesmo caminho, qual que é o seu conselho? Você incentiva? O que você acha de tudo isso aí? Olha, eu falo que a minha vida, ela mudou da água para o vinho a partir do dia que eu tomei a decisão de empreender. Então, o primeiro passo é saber, colocando aí o Senhor na história, é o que Deus tem para você. Então, eu creio que muitas pessoas, Deus tem um concurso público, muitas pessoas um emprego fixo, mas Deus está levantando muito empreendedores, muito empresários para o reino. E isso inclui as mulheres. Aquele pensamento de que o crente tem que sofrer, tem que batalhar, tem que ganhar pouco, tem que suar, porque é crente. Isso aí que cai por terra em nome de Jesus, isso já era.
Então, Deus está levantando empreendedores para o reino, exatamente para que a glória dele seja manifestada dentro das empresas, dentro das nossas próprias empresas. Sim. Então, eu acredito que nós, mulheres, por muito tempo, recuamos muito, né? Falamos, será que eu posso? E mulher tem muito desse instinto de comparação, às vezes até inferioridade. Ai, mas eu não consigo. Será? Não, ai, mas será que eu vou dar conta? Uhum. Ai, mas é muito difícil. Uhum. Então, é realmente virar a chave. Primeiro, porque nós somos capacitados por Deus, né? Sim. Ele nos capacita, Ele é quem nos chama, Ele é quem nos direciona. Sim. Em segundo lugar, buscar conhecimento. A internet está aí total para isso. São cursos, aulas, você investir em livros, estudar bastante. E uma dica bem legal é ser boa em alguma coisa. Sim. Então, se cada mulher, alguma mulher, né, várias mulheres que vão escutar esse podcast, tem esse sonho de empreender, continue acreditando nesse sonho, busque esse sonho, trabalhe por esse sonho. E uma ferramenta incrível é o Instagram para você fazer isso. É se posicionar. Uhum. Porque às vezes a pessoa, por exemplo, é uma manicure. Uma manicure é uma mulher empreendedora. Com certeza. Porque ela é uma mulher autônoma, ela vende o próprio trabalho dela. Então essa mulher é maravilhosa, ela faz uma unha incrível, ela faz desenhos, mas ninguém sabe que ela existe. Então, a partir do momento que ela se posicionar, que ela começar a postar conteúdo, por exemplo, que ela começar a divulgar o trabalho dela nas redes sociais, ela tende a crescer. Isso é uma ferramenta muito interessante para que o empreendedorismo cresça. E eu super apoio, acredito que nós mulheres vamos chegar muito longe. Muito legal. O que você tá comentando não, o crente tem que ser sempre, né? Os Por muito tempo eu pensei assim. Né? Eu concordo, assim, eu tô lendo um livro, Ungidos para o Negócio, o nome do livro. Ele fala um pouco desse assunto. Ele fala assim, cara, não tem como não falar de Jesus e não entender que Jesus também foi trabalhador. Foi Sim. o cara que ripava lá, né? Uhum. Porque o que acontece? Um dos pontos de passagem da Bíblia que fala, as pessoas falavam que ele era filho do carpinteiro. Sim. Jesus, sim. o carpinteiro. Uhum. Então, assim, ou seja, se ele era conhecido assim, é porque o trabalho dele, no mínimo, era bom. Exatamente. Certo? Então, assim, ele fazia ali o que ele tinha que realmente fazer e ele passou por processos, né? Tipo, ele trabalhou o que ele tinha que realmente trabalhar e passou por processo antes de ir 100% para a obra, né? Sim. Direcionar aí conforme Deus e o enviou. Então, a gente realmente tem que entender que o trabalho também está aqui, né? A gente precisa, sim, levar Deus para o mundo dos negócios. Quebrar então, assim, esse tabu. Tem que quebrar esse tabu. Eu concordo plenamente com o que você está falando. E a gente, sim, tem que se posicionar. Por que um cristão não pode andar de Porsche, gente? É né, pecado. John? Por que você não pode comprar um Porsche, tipo, daqui a uma semana? Thalita, você está ouvindo isso? Receba em nome de Jesus. Mas, brincadeiras à parte, isso é real, assim. A gente tem que tomar isso pra gente. Sim. E os grandes centros, eles estão para várias outros cenários diferentes. Uhum. A gente tem que se posicionar também para isso. Sim. Né? Se nós entendemos que a nossa missão é levar a palavra de Deus para todas as pessoas desse mundo e trazer salvação, o mundo dos negócios está aí, gente. Exatamente. Se a gente não preencher essa lacuna, outras situações serão preenchidas. Exatamente. Né? Então, é muito legal que você comentou aí disso tudo. Então, só um parênteses aqui do que a gente estava falando. Eu achei super importante ressaltar isso. Pergunta, o que você está achando dessa tecnologia, né? Esse avanço tecnológico também no mercado odontológico? O que você vê de tendência? Você pesquisa? Você participa de feiras? Como é que é esse cenário aí no mundo de odontologia? Aleluia. Graças a Deus, a tecnologia tem avançado muito, mas muito mesmo. Todos os anos tem dois eventos muito importantes, que é um no Goiás e o outro em São Paulo, que é uma feira enorme. Então, são vários profissionais da odontologia bem renomados, cada um em uma especialidade diferente, que estão ali compartilhando conhecimento, compartilhando novas técnicas e também novos materiais. A primeira coisa que eu vi um avanço, assim, um salto enorme de quando eu formei para agora,
como que os pacientes hoje podem encontrar conforto em um atendimento odontológico. Nossa. Porque, de verdade, ninguém fala, poxa vida, que alegria. Hoje eu vou no dentista. Eu tô muito feliz. Canal maravilhoso. Nossa, é o dia mais feliz da minha vida. Isso está sendo quebrado aos poucos. Tanto que um dos motivos que eu abandonei o trabalho de várias clínicas, convênio e afins, é para proporcionar esse tipo de atendimento. Aquele atendimento que o paciente é ouvido, aquele atendimento que o ambiente é confortável, aquele ambiente onde o paciente fica relaxado. E existem técnicas para isso. Existem técnicas de conversação, existem técnicas de iluminação, de olfato, o que a gente coloca no consultório para o paciente sentir, a música que ele escuta. Então, tudo isso torna tudo mais leve, mais confortável. Tem um aparelho bem legal também, que usam muito lá fora, mas agora também está usando bastante no Brasil. Ele é um tubete de anestésico, né? A famosa agulha e tudo. Tá. É uma agulha muito curta e muito fina, onde tem uma maquininha que ela vai gotejando esse anestésico. Então, por exemplo, na hora da anestesia, na hora da injeção do paciente, o paciente sente 0,0001% de dor. Coloca 1% para não colocar que ele não sente nada, porque o linear de dor depende de cada pessoa. Mas como esse gotejar desse anestésico é muito lento, a maioria das pessoas não sentem absolutamente nada. Tem a alta rotação, que é aquele que ninguém gosta. Nossa, e se Deus quiser, logo estará aqui para nós, silenciosa. Então, sem aquele barulho. Tem também um scanner, que é bem legal. Eu não sei se você já passou por moldagem. Não, ainda não. Coloca um tipo de massinha ali, o alginato, numa moldeira e encaixa lá dentro da boca. Então, geralmente, a pessoa fica ansiosa, fica afobada, às vezes sente ânsia de vômito. E hoje existe esse scanner, que é intraoral. Então, vem toda a maquininha bonitinha, aí vem como se fosse um pincelzinho, a gente vai colocando assim, vai escaneando e vai aparecendo na tela do computador. Impressões em 3D em vez de ser de gesso, tudo para diminuir esse desconforto do paciente durante o atendimento. 3D? Sim. Olha que legal. A scanner Cardicam, muito, muito legal. Nossa, mas deve ser absurdamente caro. Exatamente. Por favor, isso, queremos menos impostos. A tecnologia é boa, mas requer os seus contras, né? No caso, o preço é alto. Mas também a qualidade aumenta outro nível. Tanto os materiais mesmo, por exemplo, aquelas restaurações antigas, prateadas, que a maioria das pessoas tem. Hoje a gente não usa mais isso, usamos materiais compatíveis com dente, porque tem vários estudos. Técnicas minimamente invasivas, antes tinha que tirar um pedaço do dente para fazer uma restauração, para fazer uma coroa, algo assim. Hoje nós visamos por técnicas minimamente invasivas, conservar o máximo possível do dente. Então, tudo isso é a tecnologia avançando, daí para melhor, se Deus quiser. O que você está falando, antigamente tinha esse estigma de, né? Nossa, vou no dentista, escutava esse barulhinho. Nossa, deu ruim para mim, né? Deu ruim. E hoje está diferente, né? Hoje não tem muito isso, assim. Eu levei meu filho há pouco tempo no dentista por conta da mordida dele. E foi super tranquilo, assim, a menina super no tato, assim, de falar com ele, com criança. Também tem isso, né? Acho que tem pessoas especializadas a atender crianças também, né? Tem. Não é aberto, né? Você precisa ter uma pessoa ali específica, ela tem que ter paciência, a criança vai mexer um monte de coisa dentro do consultório dela, tipo, a não ser que seja uma criança traumática, né? Ficar quieta, parada, mas ela acaba se movimentando e tudo mais. E foi uma experiência espetacular, assim. Meu filho ficou super contente. Falou, nossa, pai, olha que você faz, tipo, explicando, né? Então, a gente já vê do que eu conheço do mercado odontológico para cá, uma direção totalmente diferente, Mudou né? muito. Uma readaptação, né? Uma visão da gente como cliente de forma diferente. O que você falou é muito legal, é verdade. Tipo assim, o som,
influencia, a luz influencia, o cheiro influencia. Cara, cheiro de consultório de dentista é cheiro de pasta de dente, né? Você chega lá, cheirinho de pasta de dente, a melhor pasta de dente do mundo. E realmente, isso é a experiência, né, que você está falando. A experiência ao cliente. Você traz a melhor experiência para ele e aí, cara, assim, você pode pegar o martelo e Ai, meu Deus, tudo certo. Isso é legal, as pessoas como pacientes mesmo saberem que existem essas especialidades exatamente para que o serviço seja o melhor executado. Então, quando você vai em um especialista, igual você levou seu filho, no odontopediatra, é especialista naquilo. Então, o atendimento vai ser outro padrão, outro nível. Nossa, e assim tem para todas as áreas. A minha área é a reabilitação, mas é estético, por exemplo, lente de contato, clareamento. Então, eu estudei muito mais do que, por exemplo, um clínico geral que está começando. Então, a técnica que eu uso é totalmente diferente para fazer um clareamento sem sensibilidade, por exemplo, para fazer uma lente de contato sem desgaste, minimamente invasiva, do que uma pessoa que generaliza tudo, né? Que faz várias coisas ao mesmo tempo. Sim. Então, precisa fazer um canal, especialista de canal, e assim vai, né? Várias especialidades. Legal. Você já teve alguma experiência real, assim, no seu trabalho? Onde você viu Deus trabalhando, mas não assim, não para você assim em si, sabe? Você sendo usada naquele momento assim, para que outras pessoas recebessem esse impacto? Sim. Foi várias vezes durante a carreira, por mais que eu goste, por mais que eu ame, hoje nem tanto, né? Mas ficava aquela pontinha de dúvida, será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô dentro do propósito de Deus? Será que realmente era para eu ser dentista? Deus falou, não, ela vai ser dentista ou foi eu que escolhi errado, né? Principalmente por causa dos momentos mais difíceis. E eu percebi que a odontologia era o que Deus tinha para mim pelo fato dos pacientes, o que os pacientes me falavam. Então, eu atendi muitas pessoas, mas 90% dos pacientes que comparecem no meu consultório, eu já atendo muito mais mulheres do que homens, mas a maioria deles são pacientes que passaram por experiências traumáticas. Então, aquelas pessoas que sentiam muito medo, aquelas pessoas que choravam na cadeira, teve gente até que extraiu o dente errado, tirou o dente errado, Nossa. que sentiam dor porque a anestesia não pegava, e aí o dentista continuava mesmo assim, coisas que hoje está melhorando, como a gente conversou. Mas o que me emocionou muito foram duas situações. Foi de uma paciente que ela foi ao consultório e ela falou que para fazer profilaxia, uma limpeza, ela chorava muito. Ela chorava muito, porque ela tinha tanto pavor. A gente precisa entender que existe um medo e ele é real, não é frescura. Sim. Então, ela falou que ela sentava para fazer essa limpeza e as lágrimas escorriam, porque ela tinha muito medo. Caramba. Então, o dentista teve que anestesiar toda a boca dela para fazer uma anestesia. Para fazer uma limpeza, que é um procedimento super simples. E quando ela foi no consultório fazer esse mesmo procedimento comigo, ela levantou num sorriso tão gostoso e ela falou assim, Meire, eu não acredito que eu tô feliz de estar aqui. Essa foi a melhor experiência que eu já tive, eu quero muito te agradecer. Ela me deu um abraço, ela falou, você ganhou uma paciente para a vida. E aí eu entendi, eu falei, nossa, realmente tem algo diferente, né? O manuseio, a calma, o falar, tudo diferencia. E uma outra situação que eu vi muito Deus também, isso foi uma das mais parecidas, claro. Acontece bastante. Mas eu sempre coloco algumas músicas. A maioria das músicas são uma playlist de acústico. Geralmente eu pego um Jesus Culture, um Hillsong, né? Na maioria das vezes, quando não é só instrumental. Tá. E aí eu atendi uma paciente que tinha depressão. Ela ainda toma medicações e tudo mais, só que ela estava ali naquele pico. E ela estava com muita dor de dente e tudo. A gente começou o tratamento dela. E ela sempre falava, nossa, eu amo vir aqui. Eu sinto tanta paz quando eu venho pra cá. Nossa, que da hora. E aí, na hora, eu falei, meu Deus, eu tá nesse negócio. E ela começou a falar das músicas. Essas músicas me dão muita paz. Que músicas são essas? E aí, eu comecei a passar para ela as músicas. E aí, no final do tratamento, ela falou que retornou no médico. O médico falou que ela estava muito melhor, que não sabia o que estava acontecendo. E ele diminuiu a porcentagem dos medicamentos dela. Nossa, que Isso da hora. para mim foi assim, eu fiquei muito emocionada. E eu falei como a gente, verbalmente,
a gente fala de Jesus para alguém, né? Jesus te ama, Jesus te salvou, Jesus te libertou. E sem falar nada dentro do nosso trabalho, o Senhor também opera e age. Nossa, que top Foi sensacional. essa experiência, cara. Porque assim, indiretamente, mas diretamente, né? Porque Sim. você preparou a atmosfera naquele momento. Exatamente. Né? E ela foi tocada. Nossa, que história linda. Foi muito lindo. História engraçada. Me fala história engraçada. Você deve ter algumas histórias engraçadas. Sem comprometer, por favor, mas histórias engraçadas você deve ter, certeza. Então, uma mais recente, de alguns meses, na cadeira odontológica, do lado tem o que a gente chama de cuspideira. É um cubo, né? Como se fosse uma mini pia, bem pequenininha. E aí... Fala que não é aquela anestesia que você fica... Não, aí assim, geralmente tem alguns momentos, tem o sugador, né, aquele barulhinho, canudinho, pra sugar saliva, pra que a pessoa não fique o tempo todo ali com aquele incômodo. Mas às vezes a pessoa, ela quer realmente cuspir, tá com gosto ruim, ou então tem muita saliva e tudo. E aí ela tirou o sugador, eu falei, pode cuspir e tudo mais. Aí eu levantei a cadeira pra pessoa não levantar de uma vez. Aí ela levantou a cadeira, ela desceu e cuspiu no chão. Meu Deus! Aí eu falei, não. Aí ela, não era aqui não. Eu falei, tá tudo bem. Tá tudo sob controle. Não, fica à vontade, pode cuspir em qualquer lugar. É porque eu não tinha visto, as emoções, né, tudo florescendo. E aí depois a gente acabou rindo e ela, doutora, eu cuspi no chão. E ela ria e eu ri, então ficou uma situação bem assim, bem cômica, bem engraçada. Eita, nós. Agora, eu nunca tomei aquelas anestesias, mas aquelas anestesias... Aí já tô entrando mesmo na dúvida aqui de leigo, né? De leigo. Fica mesmo assim, tipo... Olha, de verdade, não fica desse jeito. Não. O que acontece, assim, realmente... Tem um vídeo na internet de uma mulher que ela é muito fantástica. É esse que eu ia falar agora. A região, ela fica meio assim, um pouquinho, é leve, vamos supor, assim é o máximo que tinha que ficar. Entendi. No máximo. Mas aquele vídeo que a mulher tá desse jeito aqui... Então, parecia que ela tava paralisada desse lado pra cá. É uma técnica anestésica errada que fizeram mesmo. Meu Deus! Então é engraçado. Muito engraçado essa mulher. Mas assim, não é normal. Gente, eu ri muito com aquele vídeo. E ela ria, então ela fazia mesma, assim, né? depois fazia assim. Então é engraçado, mas não é normal. Você, às vezes, tá bem anestesiado, você não consegue tomar uma água, vai descer direto, é normal. Sim. Agora, totalmente do jeito que tava, é uma técnica errada mesmo. Nossa. Mary Ellen. As 3. Obrigado, viu? Imagina, foi um prazer, de verdade. Muito legal a conversa. Queria que você fizesse considerações finais aí, desse o toque e reforçasse a questão do empreendedorismo feminino. Sim. Hoje é atual, hoje é real. Sim. Então, queria que você trouxesse um pouco disso, suas considerações finais. Legal, gente. Então, amei estar aqui hoje. Foi muito bom compartilhar tudo com vocês, esse bate-papo. Mas falando um pouquinho sobre essa parte, nunca desista dos seus sonhos. Parece muito clichê, mas é muito real. E outra frase que eu falo para poder marcar é que sempre há tempo de recomeçar. Então, por um acaso, se você que está aí assistindo está passando por uma situação assim mais difícil na parte profissional, está se sentindo frustrado, está ouvindo a música do Fantástico e está ficando muito triste, você escuta aquela música do Fantástico e você fala, não quero levantar amanhã. E se eu faltar? Tem um meme que eu achava super engraçado. E se eu faltar? E ficava um menininho pensando. Existe recomeço para você, existe ferramentas que Deus pode fazer, existe aquele versículo, né, na Bíblia, peça a Deus sabedoria. Boa. Então, está totalmente disponível a sabedoria de Deus. Ele é quem conduz seus passos, mas você precisa fazer algo. A sua vida ela não vai mudar se você tem um sonho de empreender. Você não vai conseguir empreender se você não der um passo para frente. Então, você precisa se posicionar e fazer algo diferente. É aquela frase, né? Você nunca vai conseguir resultados diferentes fazendo a mesma coisa. É verdade. Então, se posicione. Nós estamos em abril ainda, o ano está começando. Então, você pode transformar a sua vida profissional, né? Que você seja uma flecha aí para onde Deus te levar. E, às vezes, você está travado aí, travado, dando murro em ponta de faca. E o Senhor tá te falando, às vezes você
você já sente aí no seu coração, é um propósito de Deus para sua vida. Você só precisa começar. Você só precisa começar. E se você não conseguir começar, recomece. Recomece. Boa. E Deus tem grandes coisas para fazer. Eu falo que o que o Senhor fez na minha vida foi sobrenatural. Porque o padrão que eu tinha de atendimentos era surreal. Eu trabalhava de segunda a sábado, até 4 horas da tarde, mais ou menos, no sábado. Não tinha qualidade de vida. A vida financeira totalmente instável, bem difícil. E hoje, para o nível que eu estou ainda, que ainda não é o que eu quero, almejo mais, e creio que Deus vai fazer mais, mas é sobrenatural, porque eu trabalho muito menos, eu ganho muito mais, mas é tudo para a glória de Deus, porque Deus fez e eu também me coloquei disponível para que Ele fizesse. Então, você, mulher, empreendedora, que isso seja um incentivo para você, que você se levante hoje, se posicione, comece a buscar informação, comece a ser uma referência para outras pessoas nas suas redes sociais, comece a trabalhar bastante rede social, que esse é o caminho total. E nunca desista dos seus sonhos. Boa. A gente está vivendo um momento de não desculpas, né? Exatamente. Hoje tem muito conteúdo, tem muita informação, muito curso gratuito, curso com baixo valor. Então, pelo menos começar, né? Pelo menos começar vai. Gente, esse foi mais um Recricast da Bola de Neve de BSB. Só reforçando aqui, pessoal, Recri, terceira sexta de todos os meses, toda terceira sexta de todos os meses. E a primeira sexta-feira de maio agora, a gente vai ter o projeto Flechas. Compareçam no projeto, é um projeto muito legal. A gente está trazendo ali profissionais que estão estabelecidos no seu mercado, ali no mercado que atuam, e estão trazendo um pouco desse seu conhecimento, um pouco ali das experiências que eles já viveram para a igreja, para que você que é jovem, que está sem entendimento do que fazer, para onde eu vou, o que eu tenho que fazer, venham para esse projeto, é um projeto muito legal. Você também que não é jovem, sentindo o coração de vir, venha também. A gente teve a primeira passada de reunião que foi com a Jaque, foi muito legal, é um material muito rico. A gente vai entender e vai ver se a gente consegue subir esse material em algum lugar, em alguma plataforma. Ainda estamos avaliando, mas venham, gente, não deixem de comparecer nessa reunião, também no Recri, para você fazer ali seu network, conhecer pessoas. Talvez você tenha um negócio que queira ali apresentar para outras pessoas. Você está sentado, geralmente eu estava conversando no último Recri que a gente teve, eu estava conversando com uma pessoa e eu falei o seguinte, cara, às vezes uma pessoa está querendo contratar uma pessoa de mercado. E a outra pessoa que está do lado dela no culto está precisando de um trabalho. As duas não se falam. Sim. Né? Então a nossa ideia é trazer justamente isso. Tanto pessoas para poder trazer ali o seu trabalho, para trazer ali o seu negócio, para dar oportunidades para pessoas aqui dentro, quanto também vender o seu serviço. Tem alguma pessoa que está precisando de alguma coisa dentro de casa, no carro e tudo mais, venha, gente, vem fazer network, vem ali, tá em comunhão com a galera, você vai aprender de Deus e vai trazer o seu negócio ali para as pessoas conhecerem, beleza? Obrigado a todos, John, obrigado, Phil, tá na outra sala aqui, não tá com a gente, tá no anexo aqui, tamo junto, valeu, até mais, até o próximo Recricast, obrigado, gente.